Amigo, minha amiga, mais uma vez, estamos de volta com mais uma palavra, onde vamos aqui aprender juntos, unindo a nossa força, unindo a nossa fé, como ganhadores de almas, para que através do teu testemunho, o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, mas também todos ao seu redor venham temer ao Senhor, o mesmo que faz morada dentro de você. E assim, todas elas passarem a te seguir por conta desse Deus, que a própria palavra de Deus nos ensina. Sede vós meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? E, como vocês já sabem, vamos estar deixando aqui embaixo, na descrição, nosso link. Você pode estar entrando na nossa página, se inscrever, né? Dar o seu like, curtir, e juntos vamos nessa fé alcançar vidas, alcançar almas através desse trabalho, por meio da ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Então eu queria logo ir direto à palavra, para que venhamos se alimentar na fé, onde se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Então você veja, essas coisas também foram ditas para quem? Porque você veja, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, traduzindo por dia de hoje, os apóstolos que o Senhor Jesus escolheu é você, meu amigo, minha amiga, é você. Você obreiro, você diácono, diaconisa, pastor, bispo, obreira, esposa de pastor, todos vocês que fazem a obra de Deus, que já tem uma aliança com Deus, uma intimidade com Deus, você já se dá na obra de Deus. Então, o Senhor Jesus está falando com você. Depois de Ele ter te resgatado, depois de Ele ter te curado, te livrado, te abençoado, te feito um vaso novo e enchendo você de unção, agora você já está firme na obra, está arrebentando na fé de ganhar almas. Amém, graças a Deus. Então são estes apóstolos, né, a qual o Senhor Jesus falava antes aos seus escolhidos, e traduzindo por dia de hoje a você que também é um escolhido de Deus. Amém? Então, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, você veja que após o Senhor Jesus ser levado aos céus, ao Pai, e enviado o Espírito Consolador, até então, no tempo de outrora, você não tinha conhecido esse Espírito que foi enviado por Deus para te consolar, por conta de você ainda estar longe de Deus, longe da palavra de Deus, sem aliança com Deus, sem vida com Deus. Mas esse mesmo que foi elevado aos céus e que está vivo, a partir do momento como você se entrega para Deus e faz uma aliança com Deus, então Ele vem até você. Como diz a palavra, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo.
Então o Senhor Jesus padeceu por você. Então, por conta disso, ele se apresenta vivo na tua vida, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes a Deus. Então esses 40 dias, a gente pode traduzir para o dia de hoje, que são todos os dias da sua vida, dependente da sua idade ou não, representa hoje todos os dias da sua vida. E ele fala durante todos esses dias na sua vida através da palavra. Da palavra. E através da palavra é que você se descobre, você mesmo por si só, você se descobre, e com isso você acaba aqui conhecendo a Deus, descobrindo a Deus, porque ele permite, ele deixa achar, ele deixa se achar. Então você veja a importância de apenas esses 2 primeiros versículos, como você acabou de ouvir, das coisas concernentes ao reino de Deus. E continua. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então você veja, você chega agora na presença de Deus, independente da cidade que você está, do ministério, da forma de como você chegou na igreja, porque cada um tem um testemunho. Então, Deus, ele deixa-se ser achado por você. Ele nem se importa o que você foi um dia ou fez, mas ele quer saber hoje a sinceridade do teu coração, a sua entrega de vida. Você que já é batizado com o Espírito Santo, já tem uma intimidade com Deus, você sabe do que eu estou falando. Porque a partir desse momento que você se arrepende e se entrega para Deus, de maneira alguma ele te lança fora, não, ele te aceita, ele te abraça. Ele te abraça. No entanto, nesses momentos, na vida da pessoa, que no caso o seu ou o meu, quando chegamos novo na fé, Deus, através da palavra, ele fala para que nós não venhamos sair de Jerusalém, mas que venhamos esperar. Esperar. Porque é promessa de Deus. Muitas das vezes, quando Deus fala a respeito para não sair de Jerusalém, mas sim esperar, quer dizer, você quando chega na igreja, independente do que você vê logo quando você chega ou não, permaneça ali, espera. Não viva pelo que você vê, nem pelo que você ouve. Independente, permaneça, continua, espera. Porque foi Deus que te chamou, através de alguém que te evangelizou, que te trouxe uma palavra de ânimo, de fé, que aviva. Mas você veja que não foi a pessoa por si só, foi uma pessoa usada por Deus. Ou seja, o próprio Deus que te trouxe, o próprio Deus que te levou, ou que está te levando agora. Amém? Por isso ele diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Que dias? Esses dias agora ele pediu para você esperar. Então, se você esperar, no decorrer dos dias que forem passando, depois desses dias, o Espírito Santo irá se revelar na sua vida. Como se revelou para você que é batizado com o Espírito Santo. Não foi assim? Não foi assim quando você chegou na igreja? Você não teve que esperar? Mesmo que você estivesse vendo ali algo errado na igreja, porque é inevitável a gente não ver,
E, inclusive, o diabo já não gosta disso, ele fica colocando na cabeça da pessoa. Mas no que você permanece, Deus vai te dando a direção, o entendimento, a visão, o discernimento espiritual, para que através da palavra, suas orações, seus propósitos, sua vida, sua comunhão com Deus e da sua busca, da sua força de vontade, é claro, que você não vai ficar na igreja parado sem fazer nada, através da sua força de vontade e da sua espera, no decorrer de dias, depois a promessa é na sua vida. Sim, você ouviu muito bem. A promessa é na sua vida. Então você veja, como diz a palavra de Deus, você que me ouve neste momento agora, então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Você veja que não é assim quando chega na igreja. Além das atividades que devemos fazer para demonstrar a Deus o nosso interesse pelo Evangelho e pelo amor de Deus na nossa vida, a qual nos faz entrar em grupos, fazer peças, campanhas, todas essas coisas, você veja que sempre há uma união por conta da amizade que se faz com aqueles que já estão lá quando a gente chega. Então sempre há ali um bate-papo, um falatório, uma coisa, né? Em um determinado momento ali do período da sua vida com Deus na igreja, e muitos ficam ali conversando, batendo papo, trocando informações, trocando unção, trocando experiências. Então ali surge aquelas perguntas: meu amigo, minha amiga, será quando eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Será quando? Eu faço tanto e você já é batizada e eu não sou. Quando é? Sempre há essas perguntas. É inevitável não ter. Sempre tem. A gente acaba aqui achando que é a curiosidade da pessoa por querer ter mais assim uma experiência de vida espiritual para que ela não venha fazer nada de errado. Por um lado é bom e não é errado. Você deve sim, é claro. A gente não nasce sabendo, tem que procurar. Mas, por outro lado, é ruim. É ruim porque você acaba aqui deixando a ansiedade entrar. Então, muitas das vezes você não está na prática do pecado. Muitas das vezes você não está fazendo coisas erradas. Mas só o fato de você estar ansioso para que isso aconteça logo, isso impede a descida do Espírito Santo na sua vida, o derramamento do Espírito Santo. Então você veja que naquele momento que estavam todos reunidos já na igreja, independente de quem já estava antes, de quem está chegando agora, nessas informações, envolvido no meio do trabalho ali e tudo mais. Então há essas perguntas a qual a própria palavra de Deus nos ensina e nos revela. Que diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarem o reino a Israel? Olha só. Israel é você, meu amigo. Israel somos nós. Somos descendentes de Israel. Você que conhece a Bíblia, você entende muito bem disso. Então, será este o tempo que restaurarem o reino a Israel? Então o Senhor Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o tempo que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade, não nos cabe competir. Não devemos nós agir assim. Tá competindo qual o tempo de Deus para a nossa vida? Não. Estamos competindo enganadamente, sem saber, e inocentemente, mas competindo. Repito, por um lado é bom, por outro é ruim, porque impede o derramamento do Espírito Santo.
torna-se aos olhos de Deus ansiedade. Você está ansioso. Você chegou agora, já quer logo ser batizado com o Espírito Santo. E há casos assim, em determinadas igrejas. Não vou dar nomes aqui, porque eu falo aqui de uma forma geral. De uma forma geral. Você veja que a pessoa chega agora, logo na igreja, já fica... Aí quem vê acha, meu Deus do céu, a mulher tá cheia, o homem tá cheio. E aí, quando na verdade ela tá cheia, mas do espírito enganador. Porque diz a palavra de Deus, não saíste de Israel enquanto não cumpria a promessa de Deus. E logo mais à frente fala a respeito disso, não compete. Como? Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Autoridade de Deus. É inevitável, meu amigo, é inevitável. Nem tudo que parece ser é. Não estou aqui falando de ninguém, de igreja nenhuma, não, é de uma forma geral. Para toda a cidade aqui de Irajuba, toda a Bahia, todo o Brasil, todos os países vizinhos nossos. Todos em geral. Porque a verdade, muitos dizem que dói. Mas não, a verdade liberta. Cabe você ser humilde para reconhecer, para que assim seja revelado na sua vida o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E diz mais, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando a gente obedece a palavra de Deus, de não ficar competindo tempos ou época. Porque foi reservado por exclusiva autoridade de Deus. Então o que é que acontece? Recebe poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então você veja, para que é a promessa de Deus na sua vida? O derramamento do Espírito Santo é para que essa promessa? Para falar em línguas? O diabo também fala em línguas. Amém? Então você veja que é importante sim o falar em línguas. É claro, porque identifica a sua intimidade, a sua relação com Deus. Mas não é isso que testifica na sua vida o Espírito Santo. Amém? É importante, sim. É importante. Mas não testifica, não é o bastante, ou o suficiente para provar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo na sua vida não é para falar em língua. É para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É para isso que Deus quer que você seja batizado com o Espírito Santo através da sua busca, para que você seja uma testemunha do Senhor Jesus, onde você entrar, onde você sair, onde você ir, onde você vir. Você será uma testemunha do Senhor Jesus aqui na terra. De maneira que não precise você se esforçar para falar para a pessoa que é. Não. A sua vida, o Espírito Santo que está dentro de você, reflete na vida da pessoa, que antes de você falar, ela já responde de lá, ali vai o homem ou a mulher de Deus. Deus permite isso na vida da pessoa, sem que precise você estar falando. Não é mesmo? Repito, é importante você falar em língua sim, mas não é para isso a promessa de Deus na sua vida, não. Não é. Não é. Então você veja o porquê da promessa de Deus para a sua vida. E você que está chegando agora, permaneça em Jerusalém, ou seja, na igreja que você está,
Permaneça, não desista. Não desista. Se chega alguém novo, como você está chegando agora, e já chega falando em língua, dizendo que está cheio isso, que está aquilo, não se entristece. Não fique cabisbaixo, não fique triste, não fica coçando a cabeça. Não. Deixa ele ir, ou ela ir na fé dela, Vai no seu rojão com Deus, quietinho, buscando, glorificando, exaltando, fazendo. Não mostre para ninguém. Mostre para Deus. Mostre para Deus. Porque um dia lá na frente, talvez, essa pessoa vai precisar de você. E você vai estar ali, ó, firme, alicerçado na rocha. Cheio da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E diz mais. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Então você veja a importância que temos de fundamentar na palavra de Deus, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque não é evangelhos de homens, é evangelho de Deus. Não é doutrina de igreja, é doutrina do evangelho do Senhor Jesus. Amém? Você veja que por conta disso há uma certa desunião. Por conta disso há uma certa divisão nas igrejas. Eu poderia estar dizendo dentro da igreja, mas você já sabe disso. Porém eu falo de igreja para igreja. Há uma certa divisão. Isso é inevitável. Muitas das vezes você vê um irmão de outra igreja passar por você, só porque você não é da mesma igreja do que ele não fala. E quando fala mais, sabe, daquele jeito que você percebe que a pessoa não quis, entendeu? Então você veja, aí quando chega lá, a pessoa vai na frente e fala alguma coisa, e ali começa aquela coisa toda, e fica assim, e aí diz que está cheia com o Espírito Santo, e na verdade não está. Na verdade não está. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele desce na pessoa, ele não desce para derrubar. Quem derruba a vida da pessoa é o diabo. O Espírito Santo não derruba ninguém, não. Quem derruba é o diabo. Eu falo isso por palavra e testemunho vivo de Deus. Porque diz lá os frutos do Espírito Santo. E um é 9, e um deles fala domínio próprio. Domínio próprio. Só por aí você já tem uma certa linha de pensamento do que é ter o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Respeito você de qualquer igreja, eu respeito. Não estou aqui falando que você não é batizado. Não estou aqui falando que esse ensinamento aí na sua igreja não é o correto. Não estou falando de igreja. Eu estou aqui falando a respeito do que ensina Deus na palavra. E aí você fala, meu irmão, e lá em Atos dos Apóstolos, que foram 120 reunidos, começaram a falar em outras línguas, e todos os moradores das províncias vizinhas ficaram admirados por causa das línguas que falavam.
na sua própria língua e começaram a rodar, e que Pedro falou que não estava embriagado, porque ainda não era noite, era dia, aquela coisa toda. Mas você veja que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e ficaram se regozijando de alegria. Mas o próprio que determinou o Espírito Santo na vida dele, não aconteceu nada. Ficou o quê? Culto. Ficou culto, cheio da unção, da autoridade. No caso também, outro caso, exemplo aqui, do apóstolo Paulo, quando ele se arrependeu, se entregou, que teve aquela coisa toda, que foi lá, orou por ele, abriu os olhos, abriu a visão, aí ele decidiu se batizar nas águas, e aí logo em seguida ele foi batizado com o Espírito Santo. Não teve isso. Não teve isso. E vários outros exemplos, como também Marcos, Lucas, todos os outros apóstolos que eram usados por Deus, que curavam, que libertavam. Amém? Então devemos ter um discernimento espiritual da palavra para que isso não venha causar um espírito de engano na sua vida. Porque nem tudo que parece ser o diabo fala em línguas. O diabo fala em línguas. Então, para não fugir aqui do espírito da palavra, como a pessoa chega logo na igreja, já vai logo acontecendo isso. Não tem como, porque aqui, quando a pessoa chega primeiramente na igreja, arrependida, entregando a vida para Deus, primeiro, por conta da sua atitude de fé e decisão própria, de morrer para o mundo e viver para Deus, nessa caminhada, a partir desse momento diante, primeiro veio o batismo nas águas. O batismo nas águas. Amém? Logo após o batismo nas águas, você morreu para o mundo e viveu para Deus. Foi sepultado a velha criatura. Surgiu um novo homem, uma nova mulher. Então, a partir daí vem o quê? O nascer de novo. O nascer de novo. Quando você se batiza, que demonstra na prática de que você morreu para o mundo e viveu para Deus, aí vem o quê? O nascer de novo. O nascer de novo, você nasce de novo. Não é aquele nascer de novo pelo fato de você ter enterrado a velha criatura e surgido um novo homem ou nova mulher, mas um nascer de novo de verdade. Porque senão você sai dali significando ser um banho de água fria. E após disso vem o encontro com Deus. O encontro com Deus. Você tem um encontro com Deus, você chegou agora, se arrependeu, né? Teve a decisão de se batizar e você, depois do batismo, aí vem o novo nascimento. Depois do novo nascimento vem o encontro com Deus. Vem o encontro com Deus. Amém? Vem o encontro com Deus, porque antes você ouvia falar de Deus, da palavra de Deus, mas nunca tinha tido encontro com Ele. Então, quando você toma essa decisão e mostra para Deus, no que diz respeito ao batismo nas águas, o novo nascimento, então você tem encontro com Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele deixa por si só ser achado por você. Então vem o encontro com Deus. Logo após isso, aí sim, aí vem o batismo com o Espírito Santo. Porque você já teve encontro com Deus. Como você vai ser batizado com o Espírito Santo se ainda não teve encontro com Deus? Como que você, um exemplo aqui, como que você vai casar com a sua esposa se você nunca se encontrou com ela? Tá vendo só? É preciso você ter um encontro, ter uma experiência, ter uma conversa, um diálogo, um bate-papo, né? Um diálogo, uma discussão de assuntos pessoais, financeiro, familiar, tudo isso. Então, nesses encontros, aí vem o quê? O casamento. No caso do namoro, vem o noivado, depois o casamento. Então, com Deus não é diferente. Primeiro você precisa ter um encontro com Deus. Você não vai logo casando com a pessoa se você nem conhece ela. Mesma coisa com Deus. E aí sim, depois vem o falar em línguas. O falar em línguas. O falar em línguas não é
antes de ser batizado com o Espírito Santo e nem no momento. E nem no momento. Por mais que a gente tenha na palavra que Deus é amor, por mais que a gente tenha na palavra que Deus não lança fora aquele que vai até ele, por mais que a gente tenha fundamentos bíblicos, no momento, falar em línguas não vem no momento. Repito, com todo respeito às outras denominações, aos outros ministérios, né, às igrejas, os irmãos, as irmãs, né, com todo respeito. Não estou aqui falando em memória de nenhum membro de igreja, de nenhuma pessoa, de nenhum ministério. Estou falando aqui do que a palavra transmite. Do que a palavra transmite. Porque eu sou experiência viva disso. E outros tiveram a mesma experiência. Então, ou seja, a palavra se cumpriu na nossa vida. E é por isso que eu estou aqui, dividindo esse ensinamento, esse conhecimento, essa experiência com você, para que o mesmo aconteça com você e você não fique desenganado dentro da igreja. Amém? Então aí depois com o batismo com o Espírito Santo, aí no decorrer dos dias, das semanas, do mês, aí você vai desenvolvendo, aí vem o falar em línguas. Porque o falar em línguas é quando o Espírito Santo se apossua de você, quando você não tem mais palavras de amor para falar para Jesus no momento da sua busca. Então você não tem mais palavras para dizer, aí vem o Espírito Santo se apossua de você e ele começa a glorificar a Deus por você, com a sua boca, mas na língua dos anjos, entendeu? Então há um processo que é inevitável você não passar por ele. E depois disso ainda vem o batismo de fogo. O batismo de fogo. Amém? Porque há 4 tipos de batismo. Se eu for falar aqui vai estender muito. Né? E aí tem que aqui estar passando referências para você. Mas você veja que só nisso daqui, ó, a importância que tem você estar na presença de Deus. Mas não só estar na presença de Deus, mas saber como lidar com isso. É como você chega novo numa obra de construção. Você está contratado para trabalhar na obra. Aí você chega lá, não sabe o que fazer, você vai ficar como? Parado. Se você não procurar saber de alguém o que você vai fazer, qual o seu trabalho ali, você está na obra. Mas, enquanto você não procurar saber, você não faz nada. Você vai ficar ali parado, esperando o mestre, carregado, alguém te orientar para você fazer aquilo que ele passou para você fazer. Mesma coisa na presença de Deus. Quando você chega na obra de Deus, na presença de Deus, não é o seu querer, é o querer de Deus. Então tudo isso você precisa saber. Para quando nessa caminhada da fé, você que está me ouvindo aí agora, está chegando agora na sua igreja, dependente da igreja. Dependente da igreja, eu não estou aqui puxando sardinha para igreja nenhuma, né? Mas eu falo de uma forma geral. Como diz o nome do grupo, já diz tudo, ganhadores de almas unidos para vencer. Amém? Então é uma forma que temos aqui de nos unir através do Espírito da Palavra de Deus. Então, almas serem resgatadas, vidas serem resgatadas através do teu desempenho, da tua fé, do teu esforço, da tua união. Da tua união. Não seja uma igreja dividida, porque você é de um ministério e o outro é do outro. Quando estava no mundo misturava. Gente de todo lado, você nem sabia quem era e estava ali conversando, saindo junto, fazendo coisas junto. Quando você chega na igreja é diferente. Lá no mundo, lá fora, você colocava toda a força. Agora na presença de Deus, na obra de Deus, você não coloca toda a força. Então você veja, meu amigo, os passos que devemos de dar, os passos que devemos de dar para que tudo isso sobrevenha na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu espero que você tenha aprendido muito com isso, para que você não venha vacilar na igreja, na obra de Deus, mas sim fazer
tudo que Deus pede que você faça, sem ansiedade, sem ficar angustiado com o tempo, por conta de você já estar ali um período de tempo e nada aconteceu na sua vida. E fulano que chegou agora, já está isso, já está aquilo, já fica todo falando em línguas, aquela coisa toda, e fica assim, né? Então, não olhe para essas coisas. Não olhe. Não critica. Não olhe, mas também não critica. E nem tome isso como motivo para você sair da igreja. Não. Permaneça. Permaneça. Porque desde aquelas épocas do Senhor Jesus, já tinha isso. Isso já acontecia nas igrejas, nas sinagogas, nos templos. E os discípulos do Senhor Jesus não olharam para isso. Permaneceram na fé, olhando para Jesus. E hoje os nomes deles estão todos no texto sagrado, a palavra de Deus. Então isso significa, se você agir da mesma forma, amanhã o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Toma essa palavra de ensino como uma vitamina da fé, para você crescer espiritualmente. Não olhando para as pessoas, para as religiões, para as doutrinas, e nem também criticar, mas sim permanecer ali, olhando para Jesus e aprendendo com isso, para que em algum dado momento, você, cheio do Espírito Santo, venha poder ali fazer algo, em nome de Jesus, para resgatar aquela vida, aquela pessoa, e consertar aquilo que acontece, porque o Senhor Jesus promete que nós, você, eu, nós, faríamos maravilhas maiores do que Ele. Então, essa é a maravilha de Deus, que Ele permite que saibamos e pomos em prática, para que quando Ele voltar, Ele nos achar fazendo assim. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Eu creio que você já tem aprendido bastante. E na próxima oportunidade, no próximo vídeo, vamos estar falando mais, né, sobre vida com Deus e também de cura, de libertação, de renovo, de avivamento, para que juntos possamos aí, independente do ministério, da igreja, ganhar almas para Jesus, sem divisão, sem birra com o irmão,